Janeiro de 2025 foi há mais ou menos um ano, eu sei, parece um século, né? O hype das inteligências artificiais nunca foi tão alto e as empresas por trás delas nunca estiveram tão valorizadas. Até que vem um baque, a chegada da IA chinesa DeepSeek. De uma hora para outra, a Nvidia, a empresa mais valiosa do mundo, perde 15% do seu valor. O susto não durou muito. No dia seguinte, a empresa já tinha recuperado mais da metade da perda. Mas foi suficiente para semear uma dúvida. Será que toda essa valorização das empresas envolvidas com IA é uma bolha? Essa dúvida só foi ainda mais reforçada quando Michael Burry apostou contra a Nvidia e outras empresas líderes no setor na Bolsa de Valores em novembro de 2025. Mas quem é Michael Burry, você me pergunta? Ele é um investidor que ficou famoso ao prever a crise do setor imobiliário nos Estados Unidos em 2008. Não, sério, ele ficou tão famoso que virou até tema do filme A Grande Aposta, onde ele é interpretado pelo Christian Bale. Quando esse cara aposta contra alguma coisa, todo mundo já fica de orelha em pé. Nesse vídeo, a gente vai examinar se essa bolha realmente existe e o que pode acontecer se ou quando ela estourar. Vem com a gente que é o Telescópio de hoje. Bora! Antes da gente começar, vale fazer um pequeno aviso. O principal assunto desse vídeo são os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, o Gemini e o Grok, já que são eles que puxam essa suposta bolha. Mas por simplicidade, a gente vai continuar chamando tudo aqui de IA, tá? Antes de entrar na discussão, talvez seja interessante a gente definir o que é uma bolha de mercado. Quando a gente fala do mercado financeiro, é comum achar que a valorização de uma empresa ou de um setor acontece porque essas empresas são realmente capazes de gerar um retorno para o investimento que está sendo feito nelas. Mas nem sempre é assim. Às vezes as empresas simplesmente valorizam por causa de especulação. A bolha acontece nos casos extremos desse tipo, quando os investimentos se desligam completamente da realidade e as empresas começam a receber dinheiro e se valorizar sem ter nada para dar em troca. Uma hora a ficha cai e os investidores se dão conta de que eles nunca vão receber o investimento de volta. O valor das ações desaba e quem estava com as ações na mão perde tudo. É o estouro da bolha. Então, quando a gente diz que existe uma bolha da IA, o que a gente está dizendo é que o dinheiro que está sendo investido nas empresas envolvidas e, por consequência, sua valorização são muito maiores do que a capacidade das IAs de gerar retorno financeiro para esses investidores. Isso pode parecer algo que só interessa para os investidores, né? Mas como a gente viu nas bolhas anteriores, como a bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos nos anos 2000 ou a bolha das .com nos anos 90, o efeito cascata do estouro da bolha pode causar crises econômicas a nível mundial. Então, mesmo quem nunca comprou uma ação na vida pode ser afetado pelos efeitos indiretos do estouro da bolha. Inclusive você aí, tá? Mas voltando à bolha das IAs, o primeiro passo para saber se essa bolha realmente existe é saber se as empresas ligadas às IAs estão se valorizando. A resposta para essa é fácil, né? Sim. Então sim, e tanto que as empresas envolvidas já ganharam até o apelido de 7 magníficas. São elas a Alphabet, dona do Google e do YouTube, a Amazon, Apple, Meta, dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, Microsoft, Nvidia e Tesla. É fácil ver o crescimento no decorrer dos últimos anos nesse gráfico aqui. A segunda parte é saber se esses investimentos vão ter retorno. Essa resposta é um pouco mais difícil de dar e é o cerne da questão para saber se a gente está vendo ou não o crescimento de uma bolha. No momento, nenhuma dessas empresas está gerando nem perto do retorno necessário para cobrir os seus gastos com a IA.
De acordo com o blog do escritor Edward Zitron, entre janeiro e julho de 2025, a Microsoft tinha gasto 80 bilhões de dólares em IA e recebido de volta apenas 13 bilhões. A Amazon tinha gasto 105 bilhões e recebido de volta só 5. O Google tinha gasto 75 bilhões para receber 7,7. A Meta tinha gasto 72 bilhões para receber 3. E a Tesla tinha gasto 11 bilhões para não receber nada. Pera, mas então a resposta é óbvia, essas empresas estão perdendo bilhões, então é claro que a gente está numa bolha, não é? Calma. Pera, não é raro que empresas gigantescas como essas tenham projetos que ficam no prejuízo por anos até consolidarem um novo mercado e entrarem naquele modo temos que dar lucro. Pega a Uber, por exemplo, ela foi fundada em 2009 e deu lucro pela primeira vez em 2023. Todo mundo concorda que a IA está gerando a valorização dessas 7 magníficas e todo mundo concorda que elas estão dando prejuízo agora. A questão é se elas vão dar retorno no futuro. Se sim, então a gente não tem uma bolha. Se não, a bolha está aí e vai estourar assim que os investidores perderem a confiança nos retornos. E não basta ser qualquer retorno, não. Tem que ser um retorno digno das dezenas de bilhões anuais que estão sendo perdidos agora, como o Leon, lá do Leon e Nilce, explicou pra gente. Estou com sede. Essa latinha aqui tem água dentro. É água com gás. Provê a solução para mim. Se ela custa $1, é uma solução satisfatória para o benefício que ele está me dando. Mas se ela custou para mim 1 bilhão, ela continua provendo a solução. Algo para mim, a solução. Mas não justifica 1 bilhão que eu gastei. Porque eu podia ter gastado isso em outro... Eu podia ter comprado um rio. Né? E matado minha sede pro resto da minha vida. Exatamente. Então, assim, essa que é a questão. É o retorno. Resumindo, a questão sobre se existe ou não uma bolha é, em última instância, uma discussão sobre se as IAs vão conseguir gerar lucros astronômicos antes dos investidores ficarem completamente de saco cheio. A Big Tech faz de tudo para manter o hype altíssimo e convencer todo mundo de que todo mundo está usando IA para tudo, mas a realidade é um pouco diferente. Pesquisas após pesquisas estão indicando que as IAs passam longe de cumprir as altíssimas expectativas colocadas sobre elas. Por exemplo, um relatório do MIT mostrou que 19 em cada 20 projetos piloto baseados em IAs generativas falham. Mais um exemplo, um grupo de pesquisadores do Model Evaluation and Threat Research mostrou que programadores se tornavam 19% mais lentos quando usavam IAs no seu trabalho. Quer mais? Um levantamento da Orgville mostrou que em 2025, mais da metade das empresas que demitiram pessoas para substituí-las por IA se arrependeram da decisão e voltaram atrás. E até quando as empresas de tecnologia tentam fazer as coisas parecerem boas, os números mostram algo ruim. Olha só essa manchete. Número de usuários pagantes do ChatGPT triplicou para 15,5 milhões em um ano. É ótimo, né? Só que o ChatGPT tem cerca de 500 milhões de usuários não pagantes por semana. Essa taxa de conversão de usuários não pagantes para pagantes está baixíssima. E as projeções não parecem muito melhores, não. A empresa de consultoria em tecnologia Gartner já previu que 40% dos projetos envolvendo agentes de IA devem ser cancelados até 2027. Até aquelas previsões de que todo mundo vai perder o emprego para as IAs já estão sendo questionadas. Como disse a Alison Morrow na CNN, se o CEO de uma empresa de refrigerantes declarasse que a tecnologia de fabricação de refrigerantes está ficando tão boa que vai arruinar a economia global, seria compreensível pensar que essa pessoa está mentindo ou completamente alheia à realidade. Mas quando CEOs de empresas de tecnologia fazem a mesma coisa, as pessoas acreditam. Tá, mas tudo isso ainda pode ser colocado na conta do vai dar retorno no futuro, confia, na volta a gente compra. Só que existem alguns sinais da famigerada bolha que são bem mais difíceis de ignorar. E a gente vai ver eles no próximo bloco.
Todo mundo tem aí um ritual para começar o dia. Lavar o rosto, escovar os dentes, tomar um cafezinho, passar um creminho e vestir Insider. Ué, você achou estranho eu incluir as roupas da Insider nesse ritual? Tá achando que é coisa de propaganda, né? Mas tem uma excelente razão para isso. A Insider é pioneira no Brasil na linha de Wear Care, que são roupas que auxiliam no funcionamento do seu corpo só por você vestir elas. Olha só, eu te garanto que quando você conhecer a linha Insculpt da Insider, você vai entender o que é que eu tô falando. Tem proteção solar, bioativos do café que auxiliam na microcirculação sanguínea e cristais bioativos que transformam o calor do corpo em benefícios para a pele. Gente, não é incrível? Uma roupa bonita e que faz bem para a pele? Eu quero! Não dá vontade de vestir o dia inteiro? Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela agora, você vai garantir descontos de 15% se for um novo cliente ou 10% se você já é um cliente recorrente. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente na sua compra. É uma moleza. Confere lá e eu te garanto, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você usar ou para presentear alguém que você ama. Ou então, por que não os dois, né? Fica aí a dica. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada para você que está assistindo e para Insider pela fantástica parceria. Para conseguir atender às expectativas de retorno dos investidores no futuro, as IAs vão ter que melhorar bastante. E é aí que vem um problema. Não há dúvidas de que elas já melhoraram muito. Compara o ChatGPT 2 ao 3, por exemplo. Mas será que elas conseguem continuar melhorando nesse ritmo? Há quem duvide. Pega o ChatGPT 5, por exemplo. Até entre os entusiastas ele foi recebido com decepção, com gente dizendo que ele era até mais burro que a versão 4. Esse é um problema que não é fácil de resolver devido à forma como essas IAs funcionam. Os grandes modelos de linguagem são muito bons em escrever textos que parecem feitos por seres humanos. Veja só, parecem, é só isso. Isso torna alguns problemas desse tipo de modelo praticamente insolúveis, como por exemplo, as alucinações, quando as IAs simplesmente inventam fatos nos seus textos. Olha só o que o cientista Gary Marcus, da Universidade de Nova York, explicou para a BBC. Elas dividem tudo em pequenos fragmentos de informação e aprendem as correlações entre esses fragmentos. Em outras palavras, não existem fatos concretos nesses modelos, apenas conexões, e nunca existirão. Esse tipo de IA também já se mostrou incapaz de lidar com informações novas, que é o chamado problema do outlier. Elas sabem lidar apenas com situações para as quais elas já foram treinadas. Quando dão de cara com alguma coisa estranha ou inusitada, elas podem simplesmente quebrar. E como que a Big Tech está lidando com essas limitações, hein? Como o Gary Marcus já explicou para a BBC, elas basicamente têm tentado treinar as IAs com mais e mais dados. O problema é que a gente está ficando sem dados para treinar mais as IAs. É sério, estimativas colocam entre 2028 e 2032 o momento em que todos os dados já vão ter sido inseridos nos modelos. E aí não tem escapatória. Outro problema difícil de solucionar são os altíssimos custos operacionais desses modelos. As IAs gastam muita água, muita eletricidade e desgastam muitas peças que precisam ser repostas. Isso torna o seu uso muito caro. Mas espera, como assim um custo muito caro se eu posso usar de graça, hein? Só porque as empresas de IA estão absorvendo esse custo para você, explicando aquele enorme prejuízo que elas estão tendo hoje, tá? Para dar lucro, elas vão precisar começar a repassar esse custo para o usuário final. E aí, será que as empresas vão continuar querendo substituir o trabalho humano por IA quando elas tiverem que pagar caríssimo por isso? Apesar disso tudo, as Big Techs continuam fazendo promessas cada vez maiores.
Ou talvez seja justamente por causa disso tudo que elas estão fazendo promessas cada vez maiores. No mercado de investimentos, isso tem um nome, chama moonshot. Quando as empresas não têm muito o que apresentar, elas começam a fazer propostas cada vez mais absurdas. É um comportamento muito comum, sabe onde? Em bolhas. Uma promessa completamente absurda é que esses modelos que não param de alucinar de jeito nenhum vão dar origem a uma inteligência artificial geral, capaz de fazer qualquer coisa e superar os humanos em tudo. E não é a gente que está dizendo não. O Yann LeCun, que é um cientista francês que é um dos maiores especialistas do mundo em neurociência computacional e que já chefiou o setor de IAs da Meta, ele já deixou claro que isso não vai acontecer. We are not going to get to human level AI by just scaling up LLMs. This is just not going to happen, okay? That's your perspective. There's no way, okay? Absolutely no way. And whatever you can hear from some of my more adventurous colleagues, it's not going to happen within the next 2 years. There's absolutely no way in hell to, pardon my French, the idea that we're going to have, a country of genius in the data center, that's complete BS. E olha que esse daí é um dos moonshots mais conservadores. A Google já até prometeu colocar data centers no espaço. E o Elon Musk, claro, disse que ia substituir as prisões por robôs que seguem as pessoas prevenindo crimes. E já que a gente já começou a usar os anglicanismos, perdão por isso, outro sinal de que a gente pode estar vendo uma bolha é o round tripping. Simplificando muito, bastante o conceito, significa uma empresa vender algo para outra por um valor, só para depois comprar algo muito parecido dessa mesma empresa por um valor meio parecido. Ué, olha aí a imagem na tela. A Nvidia investe na OpenAI, que depois usa esse mesmo dinheiro para comprar chips da Nvidia, ou para investir na CoreWave, que vai usar para comprar chips da Nvidia, ou então a OpenAI usa para contratar serviços da Oracle, que usa o dinheiro para comprar chips da Nvidia. No final, a Nvidia está pagando para as empresas para elas comprarem os seus chips. É tipo a versão real do Chaves vendendo churros para ele. Tá, mas qual o sentido disso? Por que é que alguém ia fazer um negócio desses? Para valorizar artificialmente a empresa. É como se você fizesse um círculo com os seus amigos e passasse a mesma nota de R$100 de mão em mão e depois dissesse que todo mundo ficou mais rico com isso. Pois é. Tá, não dá para ter 100% de certeza de que a gente está falando de uma bolha, mas como a gente viu até agora, sobram evidências de que é isso mesmo que está acontecendo. Mas e daí? O que acontece se essa bolha estourar, hein? Para entender isso, a gente precisa primeiro pensar em quanto dinheiro está envolvido. O valor das 7 magníficas no mercado dos Estados Unidos chegou a compor 35% do valor total da bolsa estadunidense. Sim, 1/3 do valor das ações dos Estados Unidos estava na mão de empresas que desabariam com um estouro da bolha. O valor da Nvidia sozinho, hoje, é maior do que o da maioria dos países. Like, Nvidia recently hit an insane $5 trillion valuation. They make the chips AI models run on, and they're now worth more than the GDP of every single country except the US and China. One company making essentially a single product being worth more than, say, all of Big Pharma combined. Para você ter uma noção do que a gente está falando, segundo o analista de economia Jason Furman, 92% do crescimento do PIB dos Estados Unidos no primeiro semestre de 2025 foi graças às IAs. Sem elas, o PIB do país só teria crescido 0,1% nesse período. Tudo isso para dizer que a economia dos Estados Unidos pode ser arrasada caso esse crescimento todo seja realmente uma bolha quando ela estourar. E isso não vai afetar somente os investidores, não. Pode acabar também com as aposentadorias do pessoal de lá. É que, veja, nos Estados Unidos não tem INSS, né? Para se aposentar, o pessoal coloca o seu dinheiro em fundos de pensão privados, que podem perder tudo caso uma bolha estoure.
E esse efeito em cadeia não fica só nos Estados Unidos, não vamos achar que só afeta eles. É o que o Leon e a Nilce explicaram pra gente. Primeiro, vai ter muita gente demitida, né? Porque esse mercado está empregando bastante agora, essas empresas todas de tecnologia. Se você aí é programador, desenvolvedor e coisa do tipo, prepare-se. Se isso acontecer, tá? Não estou prevendo. Você tem também muita gente vai perder o dinheiro que economizou. Você pode ter muita gente que vai ter que passar, por exemplo, vai ter que chegar para auxílio do Estado, que não entraria nesse auxílio antes, mas porque perdeu o dinheiro que estava guardando e coisa do tipo. Isso é uma coisa muito séria. Pesa para o Estado, pesa para o contribuinte também. Você tem uma desaceleração da economia, porque é menos gente com menos dinheiro. A galera de retail, né, a galera de varejo, começa a sentir isso, né? Tem que demitir também, tem que reduzir também, tem que segurar também. Você tem esse efeito dominó, que vai chegando na economia inteira. Afeta todo mundo, tá? Porque se uma hora assim, uma bolha de dinheiro desaparece, né? Não desaparece, enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Isso vai tendo efeito dominó que vai pegando todas... Porque as empresas também investem em outras empresas, viu, gente? Tipo assim, quando você fala em fundos e tudo mais, quando tem uma bolha no mercado, você tem... É igual a crise imobiliária, né? Você teve economias de países ruindo. A coisa aconteceu no mercado imobiliário americano, mas por conta de como o sistema financeiro é organizado, de que um banco pega empréstimo de outro banco, de que uma empresa investe em pacotes de investimento de outros bancos e tudo mais, o negócio é em cadeia, é como se fosse em dominó. Aí cai lá, vai caindo em cadeia. Imagina só que você trabalha numa mercearia de bairro. O investidor internacional quebra e, com isso, uma indústria da sua cidade também quebra. Aí, um monte de gente fica desempregada e para de comprar, o que quebra a sua mercearia. E agora, você também está na rua porque um estadunidense idiota achou que era uma boa ideia investir todo o dinheiro dele em IA. E olha, que a gente nem tocou na questão ambiental, hein? Outra preocupação é com a quantidade de data centers que estão sendo construídos mundo afora, inclusive no Brasil, para garantir a energia necessária para a IA funcionar. Na opinião de Jerry Kaplan, pioneiro da IA, estamos criando um novo desastre ecológico feito pelo homem. Enormes centros de dados em locais remotos, como desertos, que vão enferrujar e liberar substâncias nocivas ao meio ambiente, sem ninguém para ser responsabilizado, porque construtores e investidores já terão ido embora. Ai, mas pelo menos depois disso tudo, né, de estouro e tudo mais, a gente não vai ter que ficar desviando de lixo produzido por IA na internet, né? Não, mesmo se a bolha estourar, isso não quer dizer que as IAs vão deixar de existir, como explicou Jamie Dimon, do fundo de investimentos JP Morgan. AI is real. AI in total pay off, just like cars in total paid off, TV in total paid off, but most people involved in it didn't do well. Okay, so some of this money will be wasted. So think of the internet bubble you mentioned, where I think $1 trillion was lost at one point. You do have Google, Facebook, YouTube, Microsoft. You have huge things that came out of it that are hugely beneficial. But does that mean some of the money being spent right now will inevitably be wasted money in the final analysis? Probably. O estouro da bolha não quer dizer que o valor do produto ou serviço sendo oferecido não existe, só que ele estava sendo super valorizado. Goste ou não, mesmo se a bolha da IA estourar, elas vão continuar por aí, só que com as empresas sendo valorizadas em números bem mais próximos do real. No final, além de todos os problemas que a gente já sabe, já conhece, o que a gente tem é um grande jogo de apostas. E nesse jogo de apostas de grandes investidores, o que pode afundar é a economia do mundo inteiro. Meu amigo, o que eu tenho a ver com isso? Me responde. Eu não consigo entender.